Olá, muito boa tarde. Meu nome é Demir Guiar, eu sou pastor do Ministério Voz do que Clama no Deserto. E eu quero te abençoar com uma palavra nessa tarde de hoje que aborda a questão do dízimo, né? Qual o fundamento bíblico para o dízimo de hoje? Tanta celeuma, né? Tanta posições conflitantes acerca do dízimo, né? Mas qual que é o fundamento bíblico para o dízimo, né, para os dias atuais? Se tem fundamento bíblico, né, e se esse fundamento é válido para os dias atuais, ok? Então eu quero lembrar a você que existe 3 fontes básicas de obrigações, né, que são os costumes, a lei e os princípios. Então veja bem, os costumes, eles podem ser revogados por um outro costume superveniente, né, que totalmente contraria o costume vigente de então. Então, quando um novo costume é inaugurado, aquele velho costume, ele é derrogado ou é revogado, não é? Então, como fonte de obrigação, se os dízimos estivessem somente sobre os costumes, talvez um novo costume que considerasse o dízimo, né, algo que não fosse obrigatório, né, derrogaria automaticamente o costume de dizimar. Mas tem a outra fonte de obrigação, que é a lei, né? E a lei também, você pode argumentar que a lei também ela pode ser revogada. Normalmente uma lei nova derroga uma lei antiga, não é? Então, se uma lei nova é instituída e essa lei nova ela é incompatível com a lei vigente, ela derroga a lei velha, né? Só que o Senhor Jesus, ele não disse em momento algum, né, que ele veio para revogar a lei, né? Então veja bem, Jesus ele falou que veio para cumprir a lei. Então, se o dízimo estivesse fundamentado somente na fonte de obrigação, chamada lei, mesmo assim, eu entenderia que ainda haveria, estaria vigente a obrigação de dizimar, tendo como fonte de obrigação a própria lei. Por quê? Porque, na verdade, o Senhor Jesus, na dispensação da graça, e quero dizer que a graça é muito mais rigorosa do que a lei, digo en passant, né? Na verdade, as pessoas confundem graça com relaxamento, como se Deus tivesse nivelado por baixo, mas na verdade a graça ela é muito mais rigorosa, mais estreita, né, do que a própria lei, né? Mas veja bem, na verdade, então, com a graça, o que ficou revogado foi aqueles aspectos da lei, cerimonial, civil, alguns aspectos, e outros aspectos, né, da lei que contrariasse a dispensação da graça. Então, por exemplo, a questão do sacrifício de animais é incompatível com os princípios, com a natureza da dispensação da graça. Portanto, foi revogada, porque o sacrifício de Jesus, né, substituiu todo o sacrifício de animal de uma vez por todas, porque ele foi perfeito e pleno e suficiente para nos justificar. Então esse é um aspecto da lei, né, que é incompatível com a graça, então foi revogado. A questão, por exemplo, da circuncisão é um outro aspecto da lei que, por contrariar, né, o espírito da graça, foi revogado. Porque hoje, na dispensação da graça, a circuncisão que fala é a circuncisão do coração, né? Então, é o batismo hoje, é o testemunho que vai nos identificar como cristãos, como servos de Deus, né? Então, queridos, a lei, ela não foi revogada, senão naqueles aspectos que conflitou com o princípio da graça, né? Que são incompatíveis com a graça. Agora, o dízimo não é incompatível com a graça. E se não é incompatível com a graça,
usar uma terminologia jurídica, ele foi recepcionado pela graça, né? Ele foi absorvido pela graça, foi recepcionado, né? Tanto é que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 23, ele fala com os doutores da lei, né? Aquelas pessoas que fazem uma exegese literal da lei, que não negligenciasse a justiça, a misericórdia, etc. Tal, mas não deixasse também de dizimar. Então, a questão, né, do dízimo, tendo como fundamento a lei, ainda está vigente, porque esse aspecto da lei, por não ser incompatível com o Espírito da graça, foi recepcionado pela graça. Ok? Mas se ainda você não se sentir satisfeito, ou não se sentir totalmente convencido que é o suficiente, eu queria trazer o outro fundamento, a outra fonte de obrigação, chamada princípio, para justificar a questão do dízimo nos dias atuais. Né? E quando a gente vê, então, Abraão, Isaac e Jacó dizimando, né, eles o fazem não por obrigação da lei, porque não tinha lei. A lei não tinha sido instituída ainda, foi instituída tempos depois por Moisés, né? Eles o fazem não por uma exigência de costume, porque até então não tinha costume de dizimar, porque eles estavam inaugurando aquele princípio ali, não é? Então era algo novo. Então eles fizeram aquilo com base qual exigência? Por base na exigência de princípios, né? Eu posso entender esse princípio ali naquele momento como um princípio pré-existente a eles, universal, né? Que já existia, eles simplesmente, né, revelaram aquele princípio, intuíram e começaram a agir conforme as exigências desse princípio, ou até mesmo a partir do momento que eles sentem no coração, motivados ali a dizimar, eles inauguram então um princípio, porque o princípio também significa o princípio de alguma coisa, a fonte de alguma coisa. Então, queridos, os patriarcas, eles deram o dízimo, né, com base em princípio. E os princípios, eles têm 3 características básicas. A primeira delas é que o princípio, ele é fonte de alguma coisa em si mesmo. Então, veja bem, o princípio de dizimar, ele já é fonte, fundamento em si mesmo para o próprio ato de dizimar. Então, o princípio, né, a fonte de obrigação de dizimar, fundamentada no princípio, né, está dizendo que o próprio princípio é fundamento para o próprio ato de dizimar. Não depende de lei, não depende de costume, não depende de mais nada, porque o próprio princípio em si mesmo já é fundamento para alguma coisa, e no caso, a saber, para o ato de dizimar. A segunda coisa, a segunda característica dos princípios enquanto fonte de obrigação para dizimar é que, enquanto princípios, jamais podem ser derrogados ou revogados. Porque os princípios, ele tem uma característica que é a imprescritibilidade. Os princípios valem o tempo em todo o tempo. Eles são imprescritíveis, eles não estão sujeitos à ação do tempo. E se eles são imprescritíveis, não estão sujeitos à ação do tempo, eles valem, inclusive agora, neste momento. E nada pode revogar isso. Qual lei, qual vontade exarada por algum homem que pode contrariar um princípio? Não é? Não tem como. Né? Ele é imprescritível, ele está em plena vigência, inclusive neste momento agora. Uma outra característica do princípio é a sua universalidade. Ele não só vale em todo o tempo, mas ele vale em todo lugar. Né? Os princípios são universais, ele vale em todo lugar. Ok? Eles valem aqui, como vale na Palestina, Israel, lá na Ásia, no Japão, vale em todo lugar, porque é uma característica do princípio. Portanto, querido, o ato de dizimar, se você ainda tenha dúvida que a fonte legal, a fonte foi derrogada, a fonte de obrigação fundada na lei foi derrogada, né, a fonte de obrigação que se estriba nos princípios jamais podem ser revogadas.
ok? Jamais podem ser revogadas, porque é imprescritível e vale em todo tempo, em todo lugar, ok? Eu quero deixar essa palavra para você. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Amém? Em nome de Jesus.